Você já percebeu que quanto mais tenta controlar, menos vive? Marco Aurélio aprendeu a paz no meio do caos, e o segredo é simples, brutal e transformador. Fique aqui e eu te mostro como parar de se importar pode mudar tudo. Imagine isto: você passa a vida inteira tentando se encaixar. Modela sua fala, suas roupas, suas escolhas, tudo em busca de aprovação. Você se dobra diante de expectativas que nem são suas. Faz o que esperam de você, não o que realmente deseja. E quanto mais tenta agradar, mais distante se sente de quem realmente é. Você teme o julgamento. Busca validação em olhares que mudam a cada estação. E se agarra à ilusão de que seu valor depende de como o mundo o enxerga. Mas e se tudo o que você foi ensinado sobre se importar demais estiver errado? E se a verdadeira liberdade não estiver em controlar tudo, mas em simplesmente soltar o controle? Há quase 2000 anos, um homem descobriu isso da maneira mais difícil. O nome dele era Marco Aurélio, imperador de Roma, governante do império mais poderoso da Terra, e, ao mesmo tempo, um homem cercado por caos, traições e dor. Mesmo com todo o poder do mundo, ele escreveu: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará a força." Essa frase carrega uma das verdades mais libertadoras da história humana: o poder de parar de se importar com o que você nunca controlou. Marco Aurélio viveu no olho do furacão. Guerras, pestes, conspirações. Mas em meio a tudo isso, ele não se rendeu à paranoia, à raiva ou ao medo. Em vez disso, cultivou algo que poucos conhecem: serenidade. E essa serenidade não veio da indiferença. Veio da clareza, da compreensão profunda de que a maior parte do nosso sofrimento vem da tentativa desesperada de controlar o incontrolável. Quantas vezes você perdeu o sono por algo que ainda nem aconteceu? Quantas conversas repetiu na mente tentando prever o que o outro pensaria? Quantos momentos de paz você sacrificou, imaginando o pior cenário? Marco Aurélio via o mesmo fenômeno acontecendo com seus generais, senadores e amigos. Homens poderosos, mas escravos de seus medos. Homens que tentavam controlar tudo e acabavam controlados por suas próprias emoções. Ele percebeu algo que a maioria ignora. O controle é uma ilusão. A vida é imprevisível. As pessoas mudam. As situações fogem do roteiro. E o destino nunca consulta o nosso planejamento. E quanto mais tentamos prender o que não pode ser preso, mais sofremos. Marco Aurélio escreveu: "As coisas externas não são o problema. O problema é o julgamento que fazemos delas." E é aí que nasce o verdadeiro desapego. Não o desapego frio, apático ou cínico, mas o desapego lúcido, que reconhece: eu posso escolher minhas ações, mas não posso escolher o resultado. Isso muda tudo, porque quando você entende que a reação é a única parte que te pertence, você para de lutar contra o mundo e começa a lidar com ele. Mas a maioria de nós não vive assim. Vivemos tentando provar algo, tentando convencer os outros de que somos fortes, inteligentes, confiantes. Vivemos para impressionar e não para existir. E quando alguém nos critica, reagimos com raiva. Quando alguém nos rejeita, nos sentimos destruídos. Quando algo foge do plano, acreditamos que falhamos. Mas o que Marco Aurélio nos ensina é o oposto. Você não falhou. Você apenas acreditou demais na ilusão do controle. A verdadeira força não está em dominar tudo. Está em se manter firme quando tudo foge das suas mãos. Ele sabia disso por experiência. Enquanto escrevia suas meditações, via o império ruir. Amigos o traíam, a peste dizimava multidões, e a própria saúde o abandonava. Mesmo assim, ele encontrava paz. Por quê?
Porque compreendeu que a tranquilidade não vem da estabilidade externa, mas da estabilidade interna. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa frase se tornou uma das mais conhecidas da filosofia estoica, mas pouca gente entende o que ela realmente quer dizer. Marco Aurélio não estava dizendo para pensar positivo. Ele estava dizendo: escolha onde coloca sua energia mental. Se você foca no que não pode mudar, vive frustrado. Se foca no que está ao seu alcance, seus valores, suas ações, suas atitudes, a vida se torna leve. E isso não é teoria. É poder psicológico puro. Pense em quantas vezes você gastou energia tentando controlar a opinião dos outros, tentando prever reações, ajustar falas, adaptar sua essência, tudo para evitar rejeição. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta ser aceito, menos autêntico se torna. E quanto menos autêntico, mais vazio se sente. Marco Aurélio não queria impressionar. Ele não precisava ser amado por todos. Ele apenas buscava ser coerente com sua própria consciência. Ele escreveu: pare de discutir sobre o que é um bom homem. Seja um. E talvez esse seja o ponto mais provocante de todos. O desapego não é desistência, é maturidade. É a sabedoria de dizer: eu não controlo tudo, mas controlo como eu escolho reagir. E essa simples frase muda o jogo. Porque quando você entende que o seu poder está dentro, nada de fora consegue te desestabilizar por completo. Você pode perder pessoas, oportunidades, até status, mas não perde a si mesmo. E é aí que mora a verdadeira liberdade. Marco Aurélio entendeu que o controle é uma armadilha emocional. Porque cada vez que você acredita poder dominar tudo, você se torna refém do resultado. E quanto mais se apega ao resultado, mais fraco se torna. Quantas vezes você já sentiu que precisava que algo desse certo para ser feliz? Um relacionamento, um emprego, uma meta, e quando aquilo escapou, o chão pareceu sumir sob seus pés? É nesse ponto que o desapego se revela. Ele não é desinteresse, ele é poder. É olhar para a vida e dizer: eu vou dar o meu melhor, mas se não acontecer do meu jeito, eu ainda estarei bem. Parece simples, mas é revolucionário. Porque o mundo moderno te ensina o contrário. Te ensina a nunca parar, nunca errar, nunca mostrar fraqueza. Te ensina a ser produtivo, admirado, perfeito, mesmo que por dentro esteja esgotado. Mas Marco Aurélio, no auge do império mais poderoso do planeta, escreveu sozinho em sua tenda de campanha: pare por um momento e observe o que está ao seu redor. Tudo é mudança, tudo é fluxo. Ele entendeu algo que a maioria de nós ainda não percebeu. Você só sofre porque tenta segurar o que, por natureza, está sempre indo embora. Nada é fixo, nem o sucesso, nem o fracasso, nem a dor, nem o prazer. A vida é movimento, e o sofrimento nasce quando você tenta transformá-la em pedra. É por isso que o desapego é tão poderoso. Porque ele não te transforma em alguém frio, ele te transforma em alguém vivo. Quando você solta o controle, você começa a participar da vida em vez de tentar comandá-la. E, ironicamente, é nesse momento que as coisas começam a fluir melhor. Marco Aurélio chamava isso de seguir a natureza. Agir de acordo com o ritmo natural das coisas, sem forçar, sem resistir. Não é passividade. É inteligência emocional em sua forma mais pura. Ele dizia: tudo o que acontece é natural. E o que é natural não pode ser ruim. Essa frase é um golpe no ego. Porque o ego quer definir o que é bom ou ruim. Quer dividir o mundo em vitória e derrota, sucesso e fracasso. Mas a natureza não trabalha assim. Ela simplesmente segue o fluxo. E quando você aprende a dançar com esse fluxo, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força. O medo diminui.
A voz crítica na sua cabeça começa a se calar. Você entende que não precisa vencer tudo, só precisa estar presente em tudo. Pense por um instante. Quantas das suas decisões foram guiadas pelo medo do que os outros pensariam? Quantas vezes você se sabotou tentando se encaixar? Quantas vezes viveu uma vida que não era sua, só para não decepcionar ninguém? Marco Aurélio enfrentou a mesma tentação. Como imperador, ele poderia ter se perdido no poder, nos elogios, nas bajulações, mas ele escolheu algo mais raro: integridade. Ele escrevia não para impressionar, mas para se lembrar de quem era. Suas palavras não foram feitas para os outros, foram escritas para si mesmo. Imagine isso: o homem mais poderoso do mundo, escrevendo em seu diário, todos os dias, frases como: "Você não é eterno, a fama é fumaça, a glória é ruído." Ele sabia que nada externo poderia dar paz a quem ainda era escravo do próprio ego. E talvez essa seja a maior ilusão do nosso tempo. Acreditar que felicidade é uma conquista, quando na verdade ela é uma compreensão. Você não precisa conquistar nada para ser livre. Só precisa entender que já tem tudo o que precisa dentro de si. Mas o ego não quer isso. Ele quer ser reconhecido, quer ser visto, admirado, validado. E é aí que mora a prisão. Porque enquanto você precisar ser visto para se sentir vivo, estará sempre nas mãos dos outros. Marco Aurélio via essa prisão em todos ao seu redor. Generais obcecados por glória, senadores famintos por aplausos. E ele escreveu: "O desejo pela fama faz do homem um escravo." E se você pensar bem, hoje, séculos depois, ainda vivemos o mesmo vício. Apenas trocamos as coroas por curtidas e os aplausos por visualizações. Vivemos para provar algo a um público que nem está prestando atenção. Buscamos reconhecimento em um mundo que se esquece de nós em minutos. E quanto mais tentamos controlar como somos vistos, menos controle temos sobre quem realmente somos. O desapego, nesse contexto, é quase um ato de rebeldia. É dizer: eu não preciso ser admirado, eu só preciso ser real. E ser real exige coragem. Porque o real às vezes é imperfeito, contraditório, vulnerável. Mas é só quando você aceita essa humanidade que finalmente encontra paz. Marco Aurélio escreveu: "Não perca tempo tentando parecer bom. Seja." E é por isso que mesmo depois de 2000 anos, suas palavras ainda ecoam. Porque ele entendeu o que a maioria ainda busca: que a verdadeira força não é a ausência de medo, mas a intimidade com ele. Ele sentia medo, todos sentem. Mas o medo não o guiava. Ele o observava, o reconhecia e seguia adiante. E é isso que o desapego ensina. Não é sobre não sentir, é sobre não ser dominado pelo que sente. Quando você aprende isso, o mundo deixa de te controlar. Os comentários deixam de te ferir. O silêncio dos outros deixa de te ameaçar. E a incerteza deixa de ser um inimigo. Você começa a agir por convicção, não por reação. E essa é a diferença entre um espírito livre e um prisioneiro emocional. Um vive tentando evitar dor. O outro entende que a dor é parte do caminho. E nesse entendimento nasce a leveza. Não a leveza superficial de quem ignora os problemas, mas a leveza profunda de quem sabe que nada o define completamente. Marco Aurélio chamava isso de ataraxia, a tranquilidade inabalável da alma. É quando nada externo tem poder suficiente para destruir o seu equilíbrio interno. Você pode falhar, pode ser mal interpretado, pode perder o que achava essencial e, mesmo assim, continuar em paz. Porque agora você sabe: o valor não está nas circunstâncias, está na consciência. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. A vida nunca será controlável, mas sempre será interpretável. E quem aprende a interpretar a vida com sabedoria,
Descobre liberdade mesmo em meio ao caos. Então pare por um instante, respire e se pergunte: o que você está tentando controlar agora que está te drenando? Qual peso você insiste em carregar, achando que é responsabilidade, quando na verdade é medo? Solte. Soltar não é desistir, é escolher confiar. Confiar que a vida sabe o que faz. Confiar que você tem força suficiente para lidar com o que vier. Esse é o poder de parar de se importar. Não o poder de ignorar o mundo, mas o poder de não deixar o mundo te dominar. Marco Aurélio entendeu isso há 2000 anos, e talvez agora seja a sua vez. Você não precisa vencer tudo. Só precisa aprender a não perder a si mesmo. E quando fizer isso, nada lá fora poderá te tirar a paz que mora aqui dentro.